Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 10. Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Divida com a pessoa a leitura. Está escrito o seguinte: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Quem está falando, igreja? Deus. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus falando. Deus dizendo. E eu vou reler a parte B deste versículo, que é a parte final. Mas não destes ouvidos à minha voz. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio Grande do Norte, cidade de Natal, repete em seguida. Vamos lá. Mas, bem alto, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Você crê que Deus falou isso? Eu sou o Senhor vosso Deus. E vos disse, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Você acredita que Deus falou isso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra, para este nosso Deus, a maior salva de palmas que já se ouviu no Rio Grande do Norte. Oh glória, isso, continua aplaudindo. Você que está nos ouvindo à distância ou assistindo esta mensagem pela TV, glorifique a Deus conosco agora. Aplauda também aonde você estiver e com a tua boca diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos ouvindo à distância, em outro país, no rádio ou pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Junte-se a nós aqui em Natal. Dá glória, glória, glória. Continua, continua. Pai querido e Deus bendito, olha quanta gente te aplaudindo em todo o Brasil. E também em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste. Senhor, abre o céu para receber todo este louvor e sobre cada uma destas vidas derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém ligou o rádio ou a TV ou o computador para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz. Nós queremos dar ouvidos à tua voz. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Na época em que Deus disse estas palavras, o povo estava totalmente dividido na sua fé. Porque eles acabaram entrando naquela ideia tosca do ecumenismo. Ecumenismo deve ser entre denominações que professam a mesma fé, isso sim. Comunhão com outras denominações que professam a mesma fé e cuidam disso. Agora, ecumenismo com paganismo não dá. E é o que Israel estava vivendo, porque eles acreditavam no Senhor, se Deus que é Espírito, Criador dos céus e da terra, mas acreditavam também no Deus Baal, que era a imagem de escultura,
um ídolo de um homem segurando um raio e um porrete, e diziam ser o Deus da tempestade, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus da vitória. E, ironicamente, Baal significa Senhor. Olha isso. Então, todo mundo em Israel estava adorando aquela imagem de escultura, achando que estava adorando o Senhor. É só uma representação de Deus. Só que Deus não pode ser representado por imagens, Ele proibiu isso, e é uma blasfêmia tentar pegar a grandeza de Deus e reduzir a um monte de barro ou madeira, a um boneco sem vida, e ficar clamando a uma imagem que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode sentir nada, que não consegue nem andar sozinha, precisa ser carregada. Uma imagem que tem mãos, mas não apalpam, e não é capaz nem de tirar o pó que fica em cima dela. Alguém tem que ir lá com um paninho e limpar a imagem. Deus não gosta disso. E porque Israel se desviou desta maneira, crente que adoravam ao Senhor, então Deus disse: vocês saíram da minha palavra para seguir uma religião que vocês acham que também está certa. Uma religião fora da minha palavra, em contradição com a minha palavra. Então, já que vocês não querem saber da minha palavra, eu também não quero saber do que vocês falam. E Deus entregou o povo à sua própria sorte. E aí, todo tipo de males passou a acontecer. E Deus já tinha falado anteriormente, não apenas sobre a proibição de se adorar ídolos, mas Deus havia dito assim, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E depois de falar todas as bênçãos de fartura, prosperidade, sucesso, Deus diz no mesmo capítulo: será, porém, que se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para fazer conforme Ele está mandando, então todas essas maldições virão sobre ti. Aí eram maldições de passar fome, passar sede, passar medo, perder os direitos mais básicos, ser derrotado pelos inimigos, sofrer traição conjugal, filhos rebeldes, destruição financeira, enfim, só maldições. Como o povo já estava avisado, então todas aquelas maldições vieram sobre Israel, e a nação passou a viver uma crise que durou 7 anos. Durante 7 anos Israel foi vítima de saque, de roubo dos povos inimigos, os midianitas, os amonitas, os povos do Oriente que invadiam Israel vindo com seus camelos, e eles pareciam gafanhotos, e tudo que Israel semeava, os estrangeiros roubavam e deixavam o povo passando fome. Levavam o gado, os bois, as ovelhas, as vacas, as cabras, levavam tudo. Deixavam o mínimo para Israel sobreviver, e quando Israel plantava de novo e ia colher, os povos do Oriente, os vizinhos das nações estrangeiras vinham com seus camelos e cobriam a terra, diz a palavra. Milhares e milhares vinham como gafanhotos e destruíam tudo e roubavam tudo. E assim Israel empobreceu muito, diz a palavra, 7 anos de crise. Um dia, um homem de Deus é levantado. E ele vai e, na autoridade do Espírito de Deus, ele fala para o povo por que todo aquele mal está acontecendo. Eu quero que você acompanhe aqui a partir do versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra,
e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O profeta veio e falou em nome do Senhor. Já pensou? Um profeta reuniu o povo e dizer assim: Deus está falando agora, assim diz o Senhor, e dá essa reprimenda. Foi uma pregação excelente. Foi uma palavra vinda do próprio Deus. Foi uma palavra de poder, foi uma palavra de autoridade. Mas lamentavelmente não mudou nada. Porque o povo não dava mais ouvidos à voz de Deus. Lamentavelmente não mudou nada. Uma pregação super bíblica, um profeta de Deus, o próprio Deus usando a boca do profeta para falar. E olha, preste atenção, o próprio Deus pregando. Está entendendo isso? O próprio Deus pregando para o povo, usando a boca do profeta só como instrumento. E não adiantou absolutamente nada. Não adiantou nada. Uma pregação poderosa, feita pelo próprio Deus, e não adiantou nada. Ninguém se converteu. Quero que você anote isso. Continuou todo mundo adorando Baal, achando que adorava o Senhor. Continuou todo mundo na sua idolatria, na sua fé corrompida. Continuou todo mundo igual. Não mudou nada com relação aos midianitas, aos povos do Oriente que invadiam a terra e roubavam tudo. Não mudou nada. E não acabou com a crise. Atenção, a pregação do próprio Deus não converteu ninguém, não acabou com a crise e não derrotou os inimigos. E a crise se aprofundando. Preste atenção, nós estamos vivendo uma crise grande e sempre vamos viver crises. Por toda a nossa vida passaremos por crises. Preste atenção nesta palavra. Deus fala o que você tem que fazer para a sua vida superar todas as crises que aparecerem. É aquela mesma palavra. Buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus, obedecendo a sua palavra. E aí todas as bênçãos virão sobre ti. Coisa simples. Se a pessoa fizer isso, todas as bênçãos virão sobre ela. As crises continuarão existindo. Deus tem poder para controlar as crises e até para criar crises. Deus tem poder até para criar crises. Mas Ele é o único que pode fazer você triunfar a crise, mesmo que tenha sido criada por Ele mesmo. Deus tem como poupar os seus servos e servas em meio à crise. Amém? O mundo está em crise e é necessário que o mundo se aprofunde na crise. Não pense você que o mundo ficará melhor. O mundo ficará cada vez pior. Você está vendo o que está acontecendo em toda a terra. Não vou nem enumerar aqui porque é só você ligar o rádio e a TV, pronto, você já está sabendo de tudo. De tudo. Não vou enumerar as crises que o mundo está passando e o nosso país também. As crises sempre existirão. E Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça. É necessário. Então as crises vão se agravar, prestem atenção nisso. É necessário que tudo isso aconteça. Mas Deus tem poder para livrar você da crise. Se você o buscar com todo o seu coração, se você der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se você se apegar com Deus. O próprio Deus foi lá e pregou, não adiantou nada, minha gente. Vocês estão aqui ouvindo um pregador, você pode até me menosprezar, mas eu sei que Deus está falando através da minha boca. Eu sei que Deus está usando os meus lábios para te orientar.
para profetizar a teu respeito, para dizer coisas a teu respeito e para te ensinar o que você deve fazer. Eu sei que Deus usa a minha boca. Você pode até me desprezar, mas Deus usa a minha boca para falar com você. E aí você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque é maravilhoso você ouvir o próprio Deus pregando, mas aqui está o exemplo claro de que a pregação de Deus não converteu ninguém, não expulsou os inimigos e não acabou com a crise. E tinha um homem nessa época, em Israel, que ele era o mais pobre do país inteiro, o mais pobre. Vamos dizer, o mais infeliz. Aquele que não tinha absolutamente nada, o mais desprezado. Ele ficava se perguntando, por que tudo isso nos aconteceu? Ele não ouviu a pregação. Por que tudo isso nos aconteceu? Ele vivia com medo. O pouco que ele tinha de mantimento, ele trabalhava às escondidas para que os midianitas chegando não roubassem. E ele sabia que o pai dele tinha um boi guardado a 7 chaves, que há 7 anos estava sendo alimentado, era o maior patrimônio da família. Era o boi cevado, era o boi reprodutor, era aquele boi que poderia fazer aquela família pobre se tornar dona de rebanhos enormes. E muitos dos alimentos que Gideão estava ali preparando às escondidas, era para o boi comer. Mas o pai dele tinha um outro plano com aquele boi. Lá no alto daquele monte eu fiz um altar para Baal, está lá o ídolo Baal, eu sou devoto de Baal. Eu vou pegar esse boi e vou sacrificar para Baal, para acabar com essa crise. Esse era o plano do pai do Gideão, porque o pai de Gideão que tinha montado aquele altar no alto do monte e que tinha colocado aquele ídolo Baal ali e que estava guardando o boi há 7 anos, não para reprodução, mas para sacrificar a um falso Deus. Gideão está ali, o mais pobre da família, mais pobre de Israel, em plena crise. E olha que coisa interessante. Em época de crise, quando Deus escolhe pessoas para livrar, Ele não chega dizendo para a pessoa coisas ruins. Quando Deus fala com você em meio à crise, pode estar o pior cenário possível à sua volta. Ele vai chegar com informações para levantar o teu ânimo e a tua fé. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Dizendo que você vai triunfar, dizendo que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai ter vitória. Não é isso que nós estamos fazendo? Você pode até pensar, poxa, esse pastor aí é um delirante, coitado. Ele está fantasiando muito, a coisa está feia. Será que ele não sabe que a coisa está feia? Não, não é, que eu sou pregador do Evangelho. E eu sei que quando Deus escolhe pessoas, Ele chama essas pessoas para dizer coisas boas. E quando Deus fala coisas boas, elas acontecem. Mesmo que a pessoa, a princípio, não tome posse. Deus apareceu ali para esse moço e Deus apareceu disfarçado de viajante. Como é que é isso, pastor João Ribe? Deus faz isso o tempo todo. Deus faz isso o tempo todo, chama-se teofania. Às vezes Deus pode aparecer para você disfarçado de criança. Ele pode aparecer no teu caminho como se fosse um mendigo pedindo uma esmola. Ele pode aparecer para você como um estranho, uma estranha, pedindo uma informação, ou pedindo um favor, ou pedindo uma ajuda. Deus faz isso o tempo todo. Chama-se teofania, esse é o termo teológico. Quando Deus assume uma forma humana para andar entre os homens. Deus faz isso, sabia? E Deus fez isso aqui, na época de Gideão. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, um lugar inadequado, trabalhando com ferramentas inadequadas. E aí ele olha do lado, tem um homem sentado numa pedra.
Ele pensa que é um viajante, ele leva um susto, mas ele viu que não era midianita, não era estrangeiro, né? E esse estranho, que é Deus, e Gideão não sabe que é Deus, diz assim para ele, acompanhe comigo, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, olha para mim. O Senhor é contigo. Gideão todo desanimado, se Deus é comigo e conosco, por que aconteceu tudo isso com a gente? Ele não sabe por quê, né? Aí Deus fala assim para ele, versículo 14. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha aqui, olha aqui, Deus está falando que Ele está te enviando para livrar a tua família das mãos de Satanás. E que Ele está te enviando para isso. Ele está falando, não te enviei eu? Deus está falando contigo. Gideão não sabia que era Deus. Achou que era um viajante. Senhor meu, aí ele fala quem ele é, né? Vê o versículo 15. Como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Ele tinha muitos irmãos. Todos os irmãos tinham mais do que ele. Ele era o mais pobre dos irmãos. E a família dele era a menor, a mais pobre de Manassés. A mais pobre do país. Olha para mim. Você é pobre? Você se sente pequenininho? Se acha sem forças? Olha para mim. Você pode ser a pessoa mais pobre deste país. Você pode ser a pessoa mais despreparada deste país. Mas porque Deus está contigo, você vai vencer todos os desafios. E de menor você vai se tornar o maior da tua casa. De menos importante para o mais importante. Tome posse da palavra. Porque Deus é contigo. Olha que coisa interessante. Deus falou coisas boas para levantar o ânimo de uma pessoa abatida pela crise. Pastor Joaíbe, eu vim aqui para esta igreja hoje, não é? Você que está aqui pessoalmente, e tem alguém me ouvindo pelo rádio ou assistindo pela TV, minha vida está tão ruim, estou tão abatido, tantos problemas, tantas dificuldades, eu me sinto o menor diante dos problemas, a menor pessoa diante das dificuldades, eu me sinto impotente diante de tanta luta. Deus está usando a minha boca para dizer, eu sou contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Eu sou contigo para te livrar, para te guardar, para te dar vitória. O menor, quando está com Deus, se torna o maior. Quem é que não sabe disso? O mais fraco, quando está com Deus, se torna o mais forte. Quem é que não sabe disso? E aqui tem uma outra coisa. Não é Gideão que está falando, eu estou com Deus. É Deus que está falando, eu estou contigo. Você estava fraquinho ou fraquinha quando chegou aqui? Poxa vida, eu me esforço para buscar a Deus. Mas ouça agora essa boa notícia. Deus é que te buscou e Deus é que está contigo. Você está com Deus, mas Deus está contigo. É Ele que está contigo. Eu não sei por que Ele gosta tanto de você. Também não sei por que Ele gosta tanto de mim. Mas Ele viu algo em você. Ele viu algo em você como Ele viu em Gideão. Tanta gente tinha em Israel naquela ocasião, mas Ele viu algo em Gideão. Tanta gente aqui no Rio Grande do Norte, tanta gente no Brasil, tanta gente no mundo, e Deus escolheu justamente você.
Deus olhou para você, porque Ele tem visto a tua dor. Ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem visto até quando você chora no escuro do quarto. Quando você faz a sua cama nadar em lágrimas. Quando você encharca o teu travesseiro com lágrimas. Quando as lágrimas descem pela tua face que queimam. Quando você sofre e não conta para ninguém o que está passando. Quando você engole tantos sapos, tantas humilhações. Deus tem visto a perseguição contra a sua vida. Os ataques infernais. O diabo o tempo todo combatendo contra você. Deus tem visto todas as coisas que fizeram e falam contra você. Deus ouve cada palavra que proferem contra a tua vida. Deus tem visto tudo o que te fazem. E Ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Agora eu é que sou contigo, não tenha medo de nada. Gideão resolveu agradar aquele homem estranho que falava tantas coisas boas. Olha, não vai embora não, vou te trazer o meu presente, você espera? Gideão não sabia que era o anjo do Senhor. No Antigo Testamento eu já expliquei isso, mas vou repetir para quem não tem essa informação. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é o próprio Deus. É a maneira como ele aparece e é identificado como o anjo do Senhor. Quando ele apareceu para Moisés lá na sarça ardente, no Monte Sinai, diz o versículo que o anjo do Senhor apareceu para Moisés lá no pé do Monte Horebe. Mas quando Moisés se aproxima, aquela voz diz para ele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então fica claro que no Antigo Testamento o anjo do Senhor é o próprio Deus, no Antigo Testamento, e nós sabemos que é Jesus Cristo antes de nascer nesse mundo. Então Gideão não sabe que está falando com Deus. Ele quer agradar aquele estranho. Fique aqui que eu vou te trazer o meu presente. Você espera? Ele não sabe que está fazendo isso para Deus. Por isso que eu falei para você que de vez em quando Deus aparece na tua frente na forma de um mendigo ou na forma de uma pessoa estranha te pedindo um favor. E você não deve virar as costas. Você deve ajudar. Porque você não sabe se é Deus. Gideão não sabia. Mesmo assim ele vai fazer um agrado. Gideão vai, prepara um cabrito, prepara um molho e coloca numa panela e prepara pães ázimos. Esses pães ázimos são pães sem fermento. Mesmo pão da Santa Ceia. E ele leva tudo isso lá para aquele estranho que estava debaixo de um carvalho, de uma árvore. Aí o estranho diz para ele, coloca tudo isso sobre essa pedra, sobre esta penha. Faz assim, coloque a carne, os pães do lado, e pegue esse molho vermelho, e derrame sobre a carne e sobre o pão. E quando Gideão fez isso, o Senhor pegou o cajado e tocou naquilo que Gideão havia oferecido sobre a rocha. E a rocha pegou fogo, a carne pegou fogo, o pão pegou fogo, tudo se consumiu e o Senhor desapareceu. Gideão ficou apavorado, foi aí que ele entendeu que havia recebido a visita do Senhor. E ele achou que iria morrer, porque dizia-se, quem vê o Senhor morre, não pode. E ele começa a chorar, ai de mim, ai de mim. E aí Deus fala para ele, não temas, não morrerás. Quando Deus fala com a pessoa, o pecador pensa que vai morrer. Mas Deus não fala com você para te matar. Agora mesmo Ele está falando com você para te salvar. Para te dar vida de verdade. Para te abençoar, para te dar esperança, para te dar livramento, para te dar vitória.
Agora mesmo Ele está falando com você. E talvez você diga que é indigno, indigna, mas Deus escolheu você. E não é por nosso merecimento, é por graça, é por favor. Veja, por que o anjo do Senhor, o próprio Deus no caso, se agradou tanto do presente de Gideão? Porque aquilo representava algo muito forte. Quando Gideão trouxe a carne, e trouxe o pão, e trouxe o caldo, tudo aquilo para Deus era símbolo de uma coisa futura. Por isso que Ele mandou, coloque em cima desta pedra, desta rocha. Eu me atrevo a imaginar que a rocha tinha até o formato de uma caveira. Eu me atrevo a imaginar isso. Porque todos os elementos estão ali para nos lembrar o sacrifício do Cordeiro de Deus no Monte Calvário. O sacrifício de Jesus que derramou todo o seu sangue puro e carmesim sobre aquela rocha em Israel. Eu acredito nisso. Por isso que Deus se agradou tanto do presente de Gideão. E aquele presente abriu para Gideão uma nova comunhão com Deus, preste atenção. Uma nova comunhão com Deus. Porque Deus volta a falar com ele imediatamente. Não apenas dizendo que ele não morrerá, para ele ficar em paz. Mas naquela noite Deus fala com Gideão, acredito eu que em sonhos. Acompanhe comigo aqui no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Eu não te falei que era o pai de Gideão que tinha construído aquele altar em cima do monte? Eu não te falei que o pai de Gideão era devoto de Baal? O altar de Baal era do pai de Gideão. Deus está falando, Gideão, preste atenção, pega o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Teu pai tem fé naquele Baal, derriba. E corta o bosque que está ao pé dele. O bosque era para fazer oferendas, acender velas, essas coisas. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Ali era uma fortaleza de Satanás. Num lugar conveniente, um altar novo. Deus está falando, faz um altar novo, Gideão. Um altar novo, naquele lugar forte. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus falou isso e ficou quieto, minha gente. Gideão falou, estou ficando louco. Mas é real. Deus apareceu para mim ali debaixo do carvalho. Depois ele recebeu o meu presente e desapareceu. Depois ele disse que eu não iria morrer. E agora ele fala comigo em sonho e me manda fazer uma coisa que está além das minhas forças. Deus sabe muito bem que esse boi não é meu, é do meu pai. É um bem de família. Deus sabe muito bem que o altar de Baal não é meu, não fui eu que fiz, foi o meu pai. Que o meu pai que é devoto de Baal. E Deus quer que eu faça uma coisa que está fora do meu alcance. Aí Deus ficou quieto, não falou mais nada. Esse é o drama, amados, do sacrifício que Deus manda a pessoa fazer. Porque Deus fala e fica quieto. Deus não disse, Gideão, depois que você fizer isso que eu mandei, pegar o segundo boi do teu pai, oferecer em holocausto num altar novo para mim, depois você destruir o altar de Baal, Gideão, eu vou converter o teu pai, eu vou converter os teus irmãos, eu vou converter a nação inteira, eu vou
fazer você valer por 1000 homens para lutar contra os midianitas. Gideão, eu vou fazer você se tornar o mais importante do país. Eu vou te dar vitória em tudo, Gideão. Deus não falou nada disso. Deus só mandou ele fazer um holocausto que estava fora das suas forças. Preste atenção. É isso que vai, primeiro, derrotar os inimigos e exterminar aquela crise econômica que já durava 7 anos, e fazer o menor e mais pobre de Israel se tornar o maior e o mais rico, e se tornar líder espiritual e sacerdote do povo, e ser um homem vitorioso. É aquele sacrifício. Preste atenção. Agora, isso é chocante o que você vai ouvir. É chocante. O próprio Deus pregou para o povo e ninguém se converteu. O próprio Deus pregou para o povo usando o profeta e os inimigos não foram derrotados, ninguém teve ânimo. O próprio Deus pregou e a crise não acabou. Agora Deus está mandando Gideão fazer uma coisa que vai resolver todos os problemas. Só que Deus não fala para Gideão que esse holocausto, esse sacrifício que está além das suas possibilidades, é que é a chave para resolver todos os problemas. Deus não fala. Olha para mim, olha para mim. Nós queremos que Deus faça tudo. Oh Deus, por que está acontecendo tudo isso? Oh Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não resolve? Oh Deus, por que o Senhor não me arruma um emprego melhor? Oh Deus, por que o Senhor não me arruma dinheiro para pagar minhas contas, pagar minhas dívidas? Oh Deus, por que eu não consigo comprar uma casa própria? Por que eu não consigo comprar um apartamento? Por que eu não tenho carro? Oh Deus, por que eu não tenho nada? Por que eu ganho tão mal? A gente costuma ficar questionando Deus. Aí Deus vem e fala. Deus manda a pessoa fazer. E ele fica em silêncio. Quando eu ouvi pela primeira vez esta palavra, eu fiquei abalado. Porque eu dizia para Deus, Senhor, se eu não ganho nem para mim, como é que eu posso fazer isso? Deus não me falou que depois daquilo, Ele iria me fazer prosperar como publicitário, iria me fazer ganhar dinheiro, iria me fazer construir um patrimônio, que eu seria bem sucedido. Deus nunca fala o que Ele vai fazer, Ele só manda você realizar o seu holocausto, e Ele guarda silêncio. Mas é o sacrifício que vai exterminar a crise, é o sacrifício que vai fazer você vencer as dificuldades financeiras, e é o sacrifício que vai trazer conversão da tua família. Eu tive medo também quando foi a minha vez. Eu também tive medo. O Gideão ficou com medo. Diz aqui a palavra que Gideão ficou num conflito. E agora? Deus mandou, eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar o segundo boi, que é um bem de família, é do meu pai. Eu tenho que subir lá no alto daquele monte. Eu tenho que destruir o altar de Baal. Eu tenho que cortar o bosque onde eles fazem feitiçaria. E com a lenha cortada do bosque, eu vou ter que queimar o sacrifício para Deus, o segundo boi. Vou fazer holocausto, vou queimar tudo, não vai sobrar nada, é tudo para Deus. Não vai dar para ninguém comer nenhum bife numa crise de fome dessa. Olha só, eu não vou poder tirar um bife desse sacrifício, eu vou queimar o boi inteiro para Deus. Olha só, um drama. Ele teve medo. Quero que você acompanhe isso aqui comigo, porque eu já estou terminando essa parte da mensagem. Diz assim, no versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Fez como o Senhor lhe dissera. Fez como o Senhor lhe dissera. A fé sem obras é morta. Fez como o Senhor lhe dissera. Alguém tem que ouvir a voz de Deus. O povo não estava ouvindo a voz de Deus. Gideão ouviu a voz de Deus. Ele tinha a opção de não obedecer, fazer como todo mundo ouve e não faz nada.
Mas ele fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu o quê? Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, olha só, ele tinha medo do pai, medo dos irmãos e os homens daquela cidade também. Não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Gideão pensou, se eu contar para o meu pai que Deus mandou eu pegar o segundo boi para oferecer em holocausto para ele e destruir o altar de Baal, meu pai não vai deixar. Meus irmãos vão ficar revoltados comigo. E se eu destruir o altar de Baal, né, o altar do Senhor, Senhor com letra minúscula, o povo dessa cidade vai ficar revoltado comigo. Eu não posso fazer isso de dia, vou fazer de noite. Ele teve que fazer, olha, deu muito trabalho, gente. Ele teve que, primeiro, ir lá no curral onde o boi estava sendo cevado, um boi enorme, o segundo boi de 7 anos. E note que a crise durava 7 anos. Deus está mandando Gideão fazer um sacrifício para cobrir os 7 anos de crise. O boi de 7 anos. Ele teria de tirar de lá do cevadouro, sem fazer barulho, levar até o alto do monte onde estava o altar de Baal, que era um altar bonito, um lugar religioso, muito legal. Ele teria que derrubar todas as árvores do bosque, deu muito trabalho ficar cortando aquelas árvores. A noite inteira ele teve de se esforçar. Ele teve de destruir o ídolo de Baal, arrancar as pedras do altar, quebrar tudo, jogar no chão. E aí, com pedras novas, ele fez um altar novo para Deus do outro lado. Pegar aquele boi enorme, junto com 10 homens, erguer o boi e colocar em cima do altar, ajeitar a lenha e sacrificar o boi. E depois de sacrificar um boi de 7 anos, num período de fome, gente, num período de crise, faltava comida para todo mundo. Um bem que nem dele era. Preste atenção, olha o que Gideão está fazendo. Depois de fazer tudo isso, meter fogo. Aquele cheiro de churrasco se espalhando por todo o povoado de Manassés. E ele não pôde comer um naco de carne. Nada. Nem um pedacinho de carne. Tudo isso ele teve de fazer sem saber o que iria acontecer depois. Ele não tinha a menor ideia. Você não tem a menor ideia do que Deus vai fazer na tua vida quando você tiver a coragem de fazer o seu holocausto, o seu sacrifício. Lembra da primeira oferta de Gideão? Que ele pegou lá o cabrito, a carne, os pães asmos, o caldo, colocou na penha, que aquilo lembrava o sacrifício de Jesus? Quero que você entenda isso. O sacrifício de Jesus Cristo é pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é para nos abrir um caminho vivo de comunhão com o Pai, para a gente falar com Deus, para Deus falar conosco. O sacrifício de Jesus é pela nossa salvação. Você nunca mais precisará fazer um sacrifício pelos seus pecados. Está entendendo isso? Porque o sacrifício pelos teus pecados foi feito por Jesus Cristo, amém? O que é que nós estamos aprendendo aqui com Gideão? Que há um símbolo do sacrifício de Jesus e até da Santa Ceia, o pão asmo. Jesus é o pão da vida, é o pão sem pecado, sem fermento. Há a figura do sacrifício de Jesus, mas há depois em seguida a figura do sacrifício pessoal, para a pessoa ser abençoada e ter vitória. Quem está entendendo, diga amém. São duas coisas totalmente diferentes e independentes. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum para ser salvo. Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum para ter os meus pecados perdoados. Eu tenho todos os meus pecados purificados pelo sacrifício de Jesus no Monte Calvário. Mas Jesus disse assim: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qual é a dúvida? Então a pessoa quer lançar tudo em cima do sacrifício de Jesus e ela mesma não quer fazer sacrifício nenhum.
O que é que nós estamos aprendendo aqui no caso de Gideão? A figura do sacrifício de Jesus no Monte Calvário, que abriu um caminho para Gideão e Deus se comunicarem. Jesus é o caminho vivo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele disse isso. O sacrifício dele é esse caminho, aberto para nós, é o caminho vivo. Mas há depois a necessidade de você renunciar e fazer o seu sacrifício pessoal, ouvindo a voz de Deus. O Evangelho, amados, é renúncia. Só que Deus fala e fica calado. Escute, um moço chegou para Jesus, ele era muito rico e falou assim: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou assim: obedeça a palavra de Deus e pronto. Ah, tudo isso eu faço desde a minha mocidade, por que eu não sou salvo? Jesus falou, faz o seguinte, Jesus disse assim: vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. E o moço desistiu ali, não quis fazer sacrifício nenhum, porque Jesus disse para ele: pega tudo quanto você tem, vende, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Jesus parou aí. Jesus não disse para ele: depois disso eu vou te dar 100 vezes mais. Jesus não falou isso: eu vou te dar 100 vezes mais. Quando aquele moço rico foi embora, Pedro falou para Jesus: Senhor, ele foi embora porque é dono de muita coisa, mas nós largamos tudo para te seguir, o que é que nós receberemos? Aí Jesus fala para quem o busca, fala para quem é sincero. Aí ele falou, não é? Você conhece a palavra? Ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, mulher e filhos e campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba já nesta vida 100 vezes mais e no século vindouro a vida futura. Jesus não falou isso para o jovem rico. Jesus manda você fazer o seu sacrifício, mas Ele não te fala o que Ele vai fazer na tua vida depois. Porque Ele quer saber se você vai sair daqui triste. O moço rico retirou-se triste, não é? O moço rico retirou-se triste, diz o Evangelho. Eu quero saber se você vai sair daqui triste, ou se você vai sair daqui dando glórias a Deus. Deus não falou para Gideão o que ele ia fazer. Ô Gideão, você faz o seguinte agora, tá, meu filho? Você pega o segundo boi que é do teu pai, derriba o altar de Baal que é de teu pai, faz um altar novo para mim e oferece o segundo boi e holocausto. Deus não falou depois disso, o meu espírito vai te revestir. Depois disso você vai se tornar um líder. Depois disso você vai prosperar, você vai se tornar poderoso. Depois disso eu vou te dar poder de luta, que você vai valer por 1000 guerreiros. Deus não falou nada disso. Deus só disse, faça o que eu estou mandando. E Gideão teve que se esforçar para fazer. O sacrifício, amados, preste atenção, se divide em o sacrifício do Senhor por nós e o nosso sacrifício pelo Senhor. É assim que se divide. Por nós Ele já fez o sacrifício. E o que Ele traz com o sacrifício? Ele extermina o pecado. Ele produz salvação, não é? O benefício do sacrifício de Jesus por nós. E o nosso sacrifício, e esse sacrifício de Gideão, o que vai produzir? O mesmo resultado. O pai de Gideão vai se converter depois disso. Porque no dia seguinte, descobrem que foi Gideão que fez aquela lambança toda, e a cidade inteira vai na casa de Joás, que era o pai de Gideão, e ficam dizendo, Gideão, vem para cá, nós vamos te matar. E o Joás, o pai do Gideão, fala, por que vocês querem matar meu filho? Ah, porque ele derribou o altar de Baal essa madrugada, cortou o bosque, destruiu tudo lá em cima e fez um novo altar e sacrificou o teu boi de 7 anos. Nós vamos matar o teu filho agora. O pai podia ficar bravo. Você fez tudo isso, Gideão? Sem me consultar, meu filho. Destruiu a imagem que eu sou devoto.
Você pegou o meu boi sem me pedir, sem permissão, e sacrificou aí, sei lá para quem. O pai podia fazer tudo isso, não podia? A multidão gritando: traz o Gideão aqui que nós vamos matá-lo. Aí o Joás pensa: espera um pouquinho. Eu estou há 7 anos servindo esse Baal e não resolve nada. A minha família é a mais pobre deste lugar. Eu estou guardando este boi há 7 anos para oferecer a Baal, achando que esse Baal é alguma coisa, achando que Baal é o Senhor. O meu filho foi lá, destruiu tudo e pegou o meu boi e ofereceu para o Senhor, o Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Espera um pouquinho. Se Baal é Deus, por que ele deixou o meu filho destruir o seu altar? Por que ele não lançou um raio em cima do meu filho e matou meu filho? Se Baal é poderoso e ele tem um raio na mão, é uma imagem segurando um raio na mão, é o Deus da tempestade, por que ele não atirou esse raio no meu filho? Espera um pouquinho, esse Baal não é Deus coisa nenhuma. Aí Joás diz para o povo: qualquer que matar o meu filho ou tentar matá-lo morrerá antes. Se Baal é o Senhor, se Baal é Deus, então ele que se defenda sozinho, ele que mate o meu filho, mas qualquer aqui que tentar matar o meu filho morrerá pela minha mão. Foi naquela hora que Joás compreendeu que Baal não era Deus coisa nenhuma. Você está entendendo? O sacrifício de Gideão foi tão traumático, tão chocante, que converteu o pai dele naquela hora. Converteu os irmãos de Gideão. Em seguida, sem que Gideão esperasse, olha o que diz aqui a palavra. Vou ler para você o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Ou seja, Gideão era um cara que ninguém ouvia, ninguém seguia, porque ele não era nada, não era ninguém. Mas após aquele sacrifício, ele foi revestido pelo Espírito de Deus. Uma unção poderosa tomou conta dele. Aí Gideão tocou a buzina e todo Israel veio atrás dele. Todo Israel. O sacrifício de Gideão converteu a nação. Amém? E eu vou parar a mensagem aqui. Se você quiser ouvir o restante desta mensagem, venha hoje à noite que eu estarei aqui. Mas é até este ponto que eu queria te trazer. Quero que você reflita sobre isso. Nós pregamos a palavra dia e noite pelo rádio, pela televisão, pessoalmente, na igreja, na rua, em toda parte, o tempo todo. Você ouve a palavra, você quer que a sua família se converta. Muitas e muitas vezes você ouve a pregação e até chora porque Deus falou contigo. Você se emociona, Deus falou com você. Mas por incrível que pareça, mesmo com tanta pregação, a tua família ainda não se converteu. Tem muita gente da tua família que não quer nem saber de Deus, que nem gosta quando você liga o rádio ou a TV para ouvir a mensagem. Você já ouviu tanta pregação, e você já fez várias ofertas, inclusive, e nada aconteceu de impressionante. Tem recebido uma bençãozinha aqui, outra bençãozinha ali, mas a pregação e essas ofertas que você tem feito não resolveram a crise, não converteram ainda a sua família, não fez aquele estrago no reino de Baal, ainda não fez aquele estrago no reino de Baal. O que resolveu a crise no tempo de Gideão foi justamente isso. Porque Gideão, ele creu no poder da palavra de Deus
E ele creu no que Deus estava falando, e ele foi e fez. Abraão creu no poder do sacrifício, quando Deus falou para ele: Abraão, pega o teu filho, o único que tu amas, e me oferece em holocausto na montanha que eu te mostrarei. E Abraão foi. Na hora do sacrifício, quem aparece? O Cordeiro de Deus. Diz a palavra, preso pelas pontas. Aquilo era uma figura de Jesus Cristo, e o Cordeiro foi oferecido em lugar de Isaque. Ali no monte Moriá, Deus pela primeira vez foi chamado de o Deus da provisão, o Deus que provê todas as coisas. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi preso pelas pontas, pelas mãos, pelos pés. Quando Abraão olhou para trás e viu aquele cordeiro no monte Moriá para oferecer em holocausto no lugar do seu filho, ele estava preso ali no mato, num espinheiro, símbolo da coroa de Cristo. A coroa de espinhos. O sacrifício de Abraão produziu salvação, conversão. O sacrifício de Abraão fez Deus jurar. Deus falou assim: Abraão, eu juro por mim mesmo, porquanto tu fizeste esta ação e não me negaste o teu filho e teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente te multiplicarei, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Salvação. Abraão creu no poder do sacrifício. Isaque se submeteu ao sacrifício. Ou você acha que Isaque não poderia ter corrido? Poderia. Isaque se submeteu ao sacrifício, ele foi obediente. Quem aqui sabe quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? Quem sabe? 2. Um com Agar, o primeiro que era Ismael, e depois o Isaque com a Sara. Mas depois disso, depois que a Sara morreu, ele casou de novo. Quantos filhos ele teve? 6. Juntando tudo, quanto dá? 8. Abraão teve 8 filhos. Mas na hora de dar a herança, Abraão vai entregar tudo só para Isaque. E para os outros filhos, Abraão vai dar presentes. Veja isso, é chocante. Gênesis capítulo 25, versículo 5. É chocante isso, versículo 5 e o 6. Vou ler aqui para você. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Poxa, pastor, Abraão foi injusto, né? Abraão foi injusto. Ele deu tudo que tinha só para o Isaque, e para os outros filhos, Abraão deu presentes, e ainda mandou eles embora para o Oriente. Ele deu o país inteiro para uma só pessoa. Por que ele não dividiu o país inteiro pelos 8 filhos? Ele mandou os 7 filhos para fora de Israel, para o Oriente, e deu toda aquela terra só para Isaque, um país inteiro para Isaque. Abraão foi injusto. Você olhando pelo lado do Código Civil brasileiro pode parecer, mas se você olhar pela palavra de Deus, você vai ver que Abraão foi justo, e é assim que Deus trabalha. Porque todos aqueles filhos que ganharam presentes, nenhum deles jamais viveu a experiência do sacrifício. Isaque foi o único filho que subiu o monte Moriá e viveu a experiência do sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo para Deus. Quando você se torna como Isaque, quando você vive a experiência do sacrifício, como Gideão fez, como Abraão fez, como Isaque fez, então você tem o direito de herança, você tem o direito de receber todas as coisas.
Você pensa que Jesus Cristo recebeu de recompensa apenas as nossas almas salvas? Você pensa que Jesus Cristo, ao fazer o seu sacrifício, ao viver a experiência do sacrifício nele mesmo, você pensa que ele recebeu só as nossas almas? Vá comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eu vou terminar a mensagem, escute. Jesus, antes de nascer aqui, ele já era Deus e já tinha todo o poder no céu e na terra, e já tinha todas as riquezas, ele já era o dono de todas as coisas. Mas depois que ele se tornou homem, gerado pelo Espírito Santo, no ventre imaculado da Virgem Maria, depois que ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício por todos nós, escute o que aconteceu. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 em diante. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que o sacrifício produz? Salvação, conversão, não é? Jesus dizia: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Gideão, quando fez o sacrifício, a nação se converteu. Não foi a pregação, foi o sacrifício que ele fez. Foi o sacrifício de Jesus que atraiu todos nós. O sacrifício de Jesus produziu salvação. Agora escute, vou continuar lendo aqui, versículo 11. João diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, que se sacrificou. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e honra, e força, e glória, e ações de graça. Ele já tinha tudo isso, mas o sacrifício que ele fez, além de produzir a nossa salvação, fez com que ele recebesse todas essas coisas por direito. Você está compreendendo? Quando Jesus estava indo lá para morrer na cruz, Jesus Cristo já tinha sofrido muitos espancamentos, sabia que ia ser morto, ele sabia que iria ressuscitar no terceiro dia, tudo isso ele sabia. Mas eu garanto para você, era inimaginável o que iria acontecer depois. Ele sabia, ele sabia. Por isso que na cruz ele ficou praticamente em silêncio, por isso que no tribunal ele ficou em silêncio, porque ele sabe que depois da ordem do sacrifício tem que haver um silêncio. Deus fala no coração da pessoa. Gideão viveu essa experiência. E ele, que era o menorzinho, vai se tornar o maior. Ele que era o mais pobre, vai se tornar o mais rico. Ele que era o mais fraco, vai se tornar o mais forte. Ele que não tinha importância nenhuma, vai se tornar o mais importante do país. Deus não falou nada disso para ele. Deus só mandou ele fazer o holocausto. Não é impressionante como Deus trabalha? Por que Deus não falou assim para Gideão? Ô Gideão, naquela noite em que Deus apareceu para ele em sonho: Gideão, agora fica dando glória, 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 que eu vou te fazer rico, poderoso e vitorioso, e vou acabar com a crise. Por que Deus não falou isso? Porque tem gente que só quer ficar dando glória, glória, glória. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. E não parte para a ação. Não parte para a ação. Olha aqui, o que eu leio? E Gideão fez como o Senhor lhe dissera. Vamos ficar todos de pé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: as coisas que o olho não viu,
que o ouvido não ouviu e que não desceram ao coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus só tem coisa boa preparada para quem o ama. E a gente prova que ama a Deus quando faz como Abraão. Deus disse a Abraão: agora eu sei que temes ao meu nome. E quando Deus disse agora eu sei, não é no sentido de eu não sabia, agora eu sei. Não. Agora você tem a prática daquilo que antes era só teoria. Agora, Abraão, agora você tem a vivência da prática. Agora eu sei que você é capaz de viver na prática aquilo que diz com a tua boca, que me ama mais que tudo. Foi isso que Deus quis dizer. Que Deus sabe do futuro, Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe, a gente professa, mas a teoria tem que passar para a prática. Quem aqui ama a Deus, levante a mão. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Eu vou agora no presídio e vou fazer essa pergunta, todo mundo vai levantar a mão. Eu vou agora num bar cheio de ímpios, vou fazer essa pergunta, todos vão levantar a mão. Eu vou agora numa bocada de fumo, eu vou agora no quartel-general dos traficantes, vou perguntar quem ama a Deus, todos vão levantar a mão. Mas tudo isso é teoria. Quando Deus disse para Abraão: agora eu sei que tu me amas, porquanto fizeste esta ação. É que você não ficou apenas na teoria, você viveu aquilo que falava. Você fez a prática. Por isso que a fé sem obras é morta, está compreendendo? Todos nós amamos a Deus. Mas Deus manda você fazer uma coisa e você não faz, porque você tem medo. Você recua. E Deus não gosta de quem recua. A palavra diz assim: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente não pode recuar, amados. Abraão não podia chegar na metade do Monte Moriá e falar: não, eu desisto, meu filho, vamos descer. Ele tinha essa opção, hein? Só que hoje ninguém saberia quem foi Abraão. Jesus estava no alto, lá do Monte das Oliveiras, no Getsêmani, enquanto a tropa militar, com Judas na frente, com porretes, varapaus e archotes, subiam um monte. Jesus tinha a opção de descer pelo outro lado, só que aí ele teria fracassado. Viver a experiência na prática, a experiência do sacrifício, é o poder do sacrifício. Jamais Deus vai abrir mão disso. Enquanto você não souber o que é o sacrifício de verdade, enquanto você não viver essa experiência, você não tem noção do que Ele fez por você. E eu quero que cada pessoa que está aqui comigo agora, cada pessoa, para ter um pouquinho só da noção do sacrifício de Jesus por nós, eu quero que você abra a sua mão em formato de cruz. Abra os braços. Abra os braços em formato de cruz. Abra. Imagine que você está pregado aí. Não abaixe mais tua mão. Fique aí, não abaixe mais tua mão. Eu quero que você aguente o máximo possível, não pode abaixar a mão. Eu quero que você aguente o máximo que puder. E na hora que você não puder aguentar, ao invés de abaixar a mão, você grita. Se começar a doer, você grita. Não abaixe a mão. Você tem que viver a experiência do sacrifício. Não apenas na teoria, não apenas de ouvir falar, mas começar a sentir o que é fazer uma renúncia, o que é fazer um verdadeiro sacrifício, o que é viver o sacrifício. Não abaixe a tua mão, não abaixe, não abaixe, não abaixe. Ao invés de abaixar, você grita.
Não tenha medo não. E nem vergonha. Não abaixe a mão. Não abaixe a mão. Pastor, está começando a doer. Não abaixe a mão. Não tem nem um minuto que você está com as mãos assim. E olha, o teu corpo não está açoitado. A tua pele não está revirada. Não tem uma coroa de espinhos na tua cabeça. Você não está todo torto na cruz. Você só está com os braços abertos, como Jesus. Não tem pregos perfurando as tuas mãos, nem os teus pés. Não tem pregos aí. Está doendo, não está? Não abaixe a mão, não. Não abaixe, não abaixe. Não abaixe a mão, não abaixe. Não abaixe a mão. Pastor, está doendo, então grita. Não abaixe a mão, não abaixe a mão, não abaixe a mão. Fala, está doendo, mas não abaixe a mão. Grita, está doendo, mas não abaixe a mão. Você tem que viver a experiência do sacrifício. O sacrifício dói na carne, amados. O sacrifício faz a gente sofrer. O sacrifício faz a gente gemer. Está doendo? Não abaixa a mão, não abaixa a mão. Está proibido baixar a mão. Você só vai baixar a mão na hora que eu falar. Por enquanto eu não falei. Eu quero que você sinta aí na carne. Está doendo? Não abaixa a mão. Fala, está doendo, mas não abaixa a mão. Está doendo? Não abaixa a mão, não abaixa a mão. Aguente firme. Eu vou fazer com você o que o Pai fez com Jesus. Sabe o que o Pai fez com Jesus? Colocou ele nessa posição às 9 horas da manhã e deixou ele nessa posição até às 3 da tarde. Eu vou deixar você o dia inteiro aí. Não abaixe a mão, está doendo? Não abaixe a mão. Se estiver doendo, chora. Se estiver doendo, grita. Não abaixe a mão, não abaixe a mão. Cada vez que você abaixar a mão 1 milímetro, você grita. Cada vez que você abaixar a mão 1 centímetro, você berra. Não abaixe a mão. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou nesta posição até às 3 da tarde, todo torto na cruz do Calvário, e o que é pior, vazando sangue, perdendo sangue, com dores terríveis, cãibra, sede. Não tinha ar-condicionado, não tinha um teto em cima dele, era o sol escaldante. O sol da Palestina, o corpo dele queimando, a pele revirada, o sangue vazando. Nem podia ir a um banheiro, não podia se coçar. Não se coce não, não se coce não. Que história é essa de coçar o nariz? Não pode. Está sentindo que é um sacrifício? Deus manda você fazer um sacrifício e você fica com mimimi, nhen, fica fazendo beicinho, cara feia, não tem coragem de fazer um sacrifício para Deus. O que você está tendo aí é uma leve amostra do sacrifício que Ele fez por você. Pastor, está doendo demais. Para, pastor, não vou parar não, você vai ficar aí até a hora que eu falar, até a hora que eu mandar. Não paro não paro, o Pai não parou, o Pai não parou. Está doendo? Então chora, então grita. Está doendo? Chora, grita. Está doendo? Chora, grita. Sacrifício dói mesmo, tem que doer. Ele não te poupou de fazer isso, de fazer o sacrifício. Você não precisa fazer sacrifício pelo teu pecado, você não precisa fazer sacrifício pela tua salvação, você não precisa fazer sacrifício para ter a vida eterna, você não precisa fazer sacrifício para ir para o céu, porque este sacrifício Jesus Cristo fez por nós.
Ó Jesus, quanto que o Senhor sofreu por nós. Isso foge da nossa compreensão, foge do nosso entendimento. Nós não conseguimos alcançar, não conseguimos nem imaginar o quanto que o Senhor deve ter sentido de dores. Mas nós sabemos que não eram os cravos que doíam, nem a cruz, nem os açoites. O que doía em ti eram os nossos pecados, as nossas iniquidades. E mesmo assim o Senhor nos amou. Por cada um de nós o Senhor foi em frente. O Senhor não desceu o Monte das Oliveiras pelo outro lado, mas o Senhor foi ao encontro dos algozes, para morrer inclusive pelos maus, por aqueles que te prendiam, te maltratavam. O Senhor poderia ter descido do Monte Calvário, mas o Senhor não desceu, pelo contrário. O Senhor se submeteu ao sacrifício. O Senhor fez isso por nós, por amor de cada um de nós. Hoje nós somos salvos pelo teu sacrifício. Temos o nosso nome escrito no livro da vida pelo teu sacrifício. Hoje nós podemos ter a certeza da vida eterna por causa do teu sacrifício, que é suficiente e eterno. Este eterno sacrifício pela nossa remissão, pela nossa salvação. Hoje, Senhor, nós estamos aprendendo a tua palavra e o teu Espírito está sobre nós. Graças ao teu sacrifício, o teu Espírito foi enviado. Obrigado por nos fazer um dia reis e sacerdotes. Hoje já estamos reinando, sim, aqui neste mundo. Já temos o poder de reinar sobre a crise. Já temos o poder de reinar sobre o inferno, de dar ordem aos demônios e eles obedecerem. Já temos o poder de reinar sobre as doenças e elas saírem por nossa ordem. Hoje já temos o poder de reinar para que as coisas aconteçam do jeito que nós mandamos. O Senhor tem nos dado poder e autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre tormentos, e nós te louvamos por isso. Obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado por não ter recuado, obrigado por ter ido em frente. O Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder. O Senhor é digno de que todo joelho se dobre diante de Ti e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. O Senhor é digno de receber todas as coisas, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Oh glória, pode aplaudir ao Senhor Jesus agora. Glória a Deus. Olhem para mim. Eu quero que você, nesse momento, quero que você receba Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você não fez isso ainda publicamente na frente de todo mundo, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora.
Então eu pergunto, quantos aqui ouvindo a palavra, e não é de hoje que você está ouvindo a palavra, não é de hoje que Deus fala com você, quem aqui publicamente quer confessar Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Oh glória, todos que querem, vem aqui para frente, por favor, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem para cá, todos que ergueram as mãos. Eu quero perguntar aqui na igreja, quantos filhos pródigos e filhas pródigas, pessoas que estão sem igreja nenhuma, querem voltar para a casa do Pai e participar de uma grande festa em tua homenagem? Filho pródigo, filha pródiga, Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga. E eu quero chamar aqui na frente todos que se sentem fracos na fé, muito fracos. Pastor, está difícil continuar a minha caminhada. Vem aqui para frente agora que nós vamos orar. Vem para cá, vem para cá. Isso. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, ou assistindo pela TV, ou mesmo vendo pela internet. Quero perguntar, quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está em trânsito, eu sei que não tem como agora você se ajoelhar. Você está dirigindo, ou então está dentro de um metrô, de um trem, de um ônibus, de uma lotação, de uma van, de um comboio. Eu sei que não dá para se ajoelhar, mas olha só, Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Coloque a mão direita sobre o teu coração como sinal para Deus, porque nós vamos orar. E eu vou chamar o pastor Daniel Palharim para fazer agora esta oração. Vou pedir a todos vocês que se ajoelhem diante do altar. Vamos nos ajoelhar agora. A igreja continue de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e agora eu me rendo a ti. Eu dobro os meus joelhos e declaro que o Senhor Jesus é para todo sempre o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria e a certeza da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único Salvador, para todo sempre. Amém.